E olha só, o índice de produção industrial desacelerou em junho. A falta e o alto custo de matérias-primas estão entre os principais problemas do setor. O índice de produção industrial mostrou sinais de queda do setor no mês passado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o indicador desacelerou a 50 pontos em junho. Em maio, o índice estava em 53,6 pontos, sinalizando melhora na produção em comparação com abril, quando era de 46,5 pontos. O indicador varia de 0 a 100 pontos, com uma linha de corte de 50 pontos. Valores acima indicam crescimento e abaixo, queda. Apesar do resultado indicar estabilidade em junho, apresenta queda em relação à sondagem anterior. A CNI afirmou que a baixa aconteceu em razão da falta de matérias-primas e dos altos custos, que são sentidos desde o início da pandemia. Entre outros problemas relatados pelos empresários estão as taxas de juros elevadas. Segundo a pesquisa, os membros do setor registraram maior insatisfação com o lucro operacional e maior dificuldade em obter crédito. Por outro lado, na visão dos empresários, houve um leve aumento da satisfação com a situação financeira. E o salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base na expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. E falando sobre coronavírus, a cidade do Rio começa hoje a imunizar crianças de 4 anos contra a Covid. A Anvisa liberou a Coronavac para a faixa etária de 3 a 5 anos. A capital fluminense já se adiantou e começou a vacinar as crianças menores de 5 anos com a Coronavac. A nova etapa do calendário de vacinação, que se baseou na liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vale agora para crianças de 4 anos. A Anvisa aprovou nesta semana a autorização para o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O Ministério da Saúde prometeu então avaliar o uso do imunizante nessa faixa etária até a segunda-feira. O Instituto Butantan anunciou que aguarda o Ministério da Saúde para saber se vai importar as vacinas prontas ou o insumo para envasar aqui no Brasil. A decisão de começar a imunizar as crianças no Rio de Janeiro foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, já que havia cerca de 100 mil doses de Coronavac nos estoques. Segundo a pasta, esse total representa mais ou menos a metade do necessário para vacinar toda a população de 3 e 4 anos de idade no Rio, de 170 mil crianças. A previsão é de que os pequenos de 3 anos de idade já comecem a ser vacinados a partir da próxima quarta-feira. A ONU chamou a atenção hoje para o maior retrocesso da vacinação de crianças em 3 décadas. O Unicef classificou a situação como uma crise de saúde infantil. Cerca de 25 mil crianças no mundo todo não tomaram as vacinas de rotina no ano passado. 6 milhões a mais do que antes da pandemia. Até o Brasil, que é considerado modelo no assunto, apresentou dados preocupantes. E mudando de assunto, a economia chinesa sofreu uma forte queda no segundo trimestre de 2022.
a ponto de registrar o seu pior desempenho desde 2020. A desaceleração é fruto das restrições sanitárias devido à Covid e da crise que afeta o setor imobiliário. A segunda maior economia do mundo teve um crescimento anual de 0,4% entre abril e junho, após ter registrado 4,8% no primeiro trimestre. Este é o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020, quando a Covid paralisou as atividades na China, provocando uma queda de 6,8% no PIB. A desaceleração ocorreu depois que a maior cidade da China, Xangai, foi confinada por 2 meses para conter um surto de Covid-19, interrompendo as cadeias de suprimentos e causando o fechamento de fábricas. Pequim insiste em manter a política zero Covid, que visa erradicar surtos do vírus por meio de quarentenas e testes em massa, e essa rigidez atingiu duramente a economia. A China registrou apenas uma contração econômica nas últimas décadas. E os analistas esperam que, com os números mais recentes, o crescimento para este ano seja de cerca de 4%, abaixo das previsões iniciais. O país estabeleceu uma meta de crescimento do PIB de cerca de 5,5% para este ano, mas muitos economistas duvidam que seja alcançado. Esse valor de crescimento seria o menor para a China desde o início dos anos 1990, com exceção do período de Covid. Os dados aumentam os temores de uma recessão global, à medida que as autoridades aumentam as taxas de juros para conter a inflação, ampliando as dificuldades dos consumidores e das empresas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que enfrentam os desafios da guerra da Ucrânia e dos problemas nas cadeias de abastecimento. E olha só, na França, durante a comemoração do feriado de 14 de julho, uma explosão matou um menino de 7 anos e a irmã de 24. Autoridades investigam as circunstâncias do incidente. O Ministério Público busca determinar como aconteceu o acidente perto do estádio da cidade. É uma investigação aberta por homicídio involuntário. O menino e a irmã participavam da queima de fogos com outros membros da família e estavam a cerca de 50 metros do ponto de disparo dos foguetes. 7 pessoas ficaram feridas. O promotor garantiu que é muito cedo para falar sobre as circunstâncias do evento. Laurent Picard, que participou do show com as 2 filhas, postou um vídeo no Facebook do que parece ser a explosão de um foguete entre uma pequena multidão amontoada atrás de uma cerca e pessoas correndo em todas as direções. Apesar do incidente, os fogos de artifício foram mantidos até o fim. Temperaturas escaldantes e a pior seca em 70 anos transformaram o Rio Pó, o mais longo da Itália, o que preocupa comunidades agrícolas no norte do país. O Rio Pó, que corre por mais de 650 quilômetros de oeste a leste em todo o norte do país, está sofrendo os efeitos extremos da falta de neve no inverno, agravada por um início de verão escaldante. A Itália declarou o estado de emergência ao longo do rio, que sustenta cerca de 1/3 da produção agrícola do país, depois de enfrentar o mês de julho mais quente desde 1800. A crise do verão vem depois de um dos invernos mais secos em décadas. Imagens de satélites registraram quase nenhuma precipitação na região do Piemonte desde dezembro de 2021, com apenas 40 milímetros até fevereiro deste ano, contra um valor esperado de 160 milímetros. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.